uma aula de Química. Eu me chamo Professor Elcio. Pega lá, livro 2, frente C, aula 6, página 6. Agora a gente vai estar trabalhando o quê? Ainda a nomenclatura de hidrocarbonetos. Então, aula anterior a essa frente, a gente estava vendo o quê? Radicais. Como que a gente nomeava as ramificações aí de uma cadeia ramificada. Agora a gente vai fazer o quê? Como é que a gente dá o nome para o composto todo, ok? Contando aí essas ramificações, ok? E ela segue aqui, ó, 4 passos, ok? Primeiro, determinar a cadeia principal. Então você tem que encontrar corretamente essa cadeia principal, aonde tem o quê? Maior número de carbonos. Lembra que isso daí a gente já falou na aula anterior? Segundo caso é o quê? Identificar e nomear os radicais. Então tudo que estiver fora da cadeia principal a gente tem que nomear corretamente. Por isso que a gente teve a aula anterior aí sobre nomenclatura dos radicais. E próximo, parte 3, numerar corretamente essa cadeia principal. Você encontrou a cadeia principal, nomeou os radicais. Agora tem que enumerar corretamente, ok? E o último passo é o que? Nomear o composto, seguindo o que? Prefixo, infixo e sufixo, ok? E a gente vai ver, quando chegar nessa parte aqui, como é que faz isso corretamente, ok, gente? Bora, vamos lá para determinar a cadeia principal, quais são as regras e o que vale. Vamos lá agora para a determinação da cadeia principal. Lembre-se, a aula anterior aí, referente a essa frente, a gente já havia dado uma introdução referente ao que? A cadeia principal. Porém, o professor não colocou todos os detalhes que a gente tem que levar em consideração para encontrar essa cadeia principal. Agora, a gente já sabe que a cadeia principal é onde a gente tem a maior quantidade de carbonos, números de carbonos, ok? Conectados entre si. Ele também tem que abranger o que? A maior quantidade de grupos funcionais. Lembre-se, aqui a gente tem um grupo hidrocarboneto, mas existem os grupos oxigenados, os nitrogenados, os sulfurados e ainda os haletos, ok? E também temos que levar em consideração aí a quantidade de insaturações. Ou seja, na cadeia principal tem que ter aí a maioria, tá, das insaturações duplas e triplas, ok? Também tem o seguinte, tem momentos em que a gente tem a mesma quantidade de carbonos em uma determinada posição ou em outra, ok? Ou seja, vai ter lá 5 carbonos é a cadeia principal, mas de uma outra forma também tem 5 carbonos. Qual delas eu devo escolher, professor? Então, aquela que possui o quê? Maior quantidade de ramificações, maior quantidade de radicais, números de radicais, ok? Vamos encontrar então aqui, ó, para esse exemplo, tá? Aonde está a nossa cadeia principal, beleza? Primeira coisa, bate o olho e vê o que? Dupla ligação. Já viu que tem dupla ligação? Já sabe que ali vai ter a cadeia principal. Então, vamos começar a contar os carbonos daqui, tá bom? Ah, professor, mas eu quero contar daqui. Sim, então conta, mas aí vai levar em consideração o quê? A dupla ligação. Não pode descer antes da dupla ligação. Por isso que o professor sugere da direita para a esquerda nesse momento, ok? Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono nessa posição aqui. E 6 se a gente usasse esse cara aqui para a terminação da cadeia principal. Agora vamos lá de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Então essa primeira possibilidade já caiu, porque aqui já tem um número maior de carbonos. Ok? Agora vamos lá para a próxima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Também tem 7 aqui. Mas se eu for para cima também terei 7. Se eu for para baixo também terei 7. Ok? Então, agora nesse caso aqui, nesse exemplo, eu tenho quantas possibilidades com 7 carbonos? 1, 2, 3 e 4. Lembrando que essas 3 aqui, ó, é indiferente, ela vai dar a mesma coisa. Eu tenho a mesma radicais ligados a esse carbono. Ok? Então, vamos circular aí, vamos fazer isso daqui como se fossem 2 possibilidades apenas. Vamos pegar essa retinha, bonitinha,
e essa outra que desce aqui. Perfeito? Então vamos lá, ó. Selecionando a primeira que a gente já viu, teremos o seguinte, presta atenção, vai ficar dessa forma aqui. Ok? Essa então é a nossa primeira possibilidade. Qual seria a segunda possibilidade, professor? Essa aqui, ó. Certo? Tenho essa possibilidade aqui. Agora percebam o seguinte, em azul, quantas ramificações teria? Então ignora a vermelha agora. Em azul seriam quantas? Então a gente teria essa possibilidade aqui, ok? E essa outra possibilidade de ramificação. Lembre? A ramificação é aquela que fica fora da cadeia principal. E com isso, em vermelho, quais seriam as ramificações? Então percebam lá, ó, eu teria essa ramificação aqui, teria essa ramificação aqui, ok? Agora, e essa outra ramificação aqui. Para azul eu teria quantas ramificações? Uma, duas. Para vermelho eu teria quantas ramificações? Uma, duas, três. Ou seja, qual será a nossa cadeia principal? A que está em vermelho, ok? Então aí a gente determinou qual é a nossa cadeia principal. Então essa é a errada, olha lá, errada. E a vermelha é a correta. Tá aqui, ó, correta. Ok? Então já determinamos aonde está a nossa cadeia principal. Agora vamos para o próximo passo. Como que é? Dá um nomezinho para cada um desses radicais aí, beleza? Segundo passo aí, galera, identificar e numerar os radicais. Quem são os radicais? Aquilo que estiver fora da cadeia principal. Como a gente já encontrou a cadeia principal, o que estiver fora da cadeia principal são os radicais. Como a gente está vendo, este e este indivíduozinho aqui, ok? Então agora a gente tem que nomear eles. Quando tem um carbono só, vai ser o quê? Met, final, il, porque é um radical, lembra? Então eu tenho o metil. Aqui eu tenho outro metil. Temos também dois carbonos, et, com o final il. Agora a gente tem quantos carbonos? 3. E final il, propil. Só que agora a gente tem que ver onde que está localizada a valência. Lembra-se, se for numa extremidade, a gente diz o que? N-propil. Quando está exatamente ao centro, pode ser chamado de sec ou isopropil. O mais usual é o isopropil. Então a gente vai estar utilizando essa nomenclatura aqui, ok? Agora, o que a gente tem que colocar o quê? Em ordem alfabética. Mas lembre-se, não entra o quê? Quando eu tenho dois metils aqui, vai ficar o quê? Dimetil, porque é 2. Lembra-se, a gente sempre vai colocar a quantidade agora, seguindo essas proporções aqui, ok? 2 é di, 3 é tri, 4 é tetra e assim por diante, ok? Agora, esses prefixos, eles não entram na ordem alfabética, exceto esse prefixo aqui, o iso vai entrar. Professor, então o sec vai entrar? O terce vai entrar? Não, somente vai entrar aí na ordem alfabética o iso. Esse é o único prefixo que vai estar entrando aí na ordem alfabética, ok? Então vamos numerar aqui qual vai ser a ordem alfabética. Como a gente está falando aqui que não entra o di, né, que seria a letra representando a letra D no alfabeto, então ela não entra, não vai entrar, tá bom? Então a gente vai levar em consideração o que? O M, ok? Aqui ó, é o E. Enquanto isso, aqui a gente tem o I. Então em ordem alfabética a gente tem o que? A, B, C, D, E. Então tá aqui ó, o E foi o primeiro. Então esse é o primeiro composto, o primeiro radical que a gente tem que nomeá-lo, tá? Próximo, que a gente vai nomear no final lá do composto. É isso que o professor está querendo dizer aqui com a ordem alfabética. Continuando, daí E, F, G, H, I. Então o próximo será esse indivíduozinho aqui. Esse será o segundo. E por fim, o que acontece? Aqui serão os terceiros a colocar aí na nomenclatura final. Ok, gente? Então,
Lembrando, fazendo um resumo referente aos radicais. Tudo que estiver fora da cadeia principal, você nomeia. Depois se coloca a ordem que você vai nomear o composto todo, tá? Referente à ordem dos radicais. Sempre em ordem alfabética, ignorando os prefixos da quantidade desses radicais, ok? Tipo di, tri e tetra. Lembrando que o iso é o único prefixo que a gente vai levar em consideração na ordem alfabética, ok? Vamos lá agora, vamos numerar a cadeia carbônica, a cadeia principal, ok? Terceira etapa então, pessoal, enumerar a cadeia principal, ok? Temos duas possibilidades aí então para enumerar a cadeia principal, tanto da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda, ok? Então a gente tem essas duas possibilidades aqui, ó, de enumerar, o que está em azulzinho claro e aqui em rosa, ok? Então temos essas duas possibilidades, porém a gente tem que enumerar sempre como? Seguindo essa regra aqui, ó, essas preferências. Seguindo então o que? Grupo funcional primeiro. Aonde o grupo funcional está no menor carbono possível, ok? Ou seja, mais próximo de uma extremidade, aquela extremidade onde está o grupo funcional começa-se a enumerar. Agora, se não tem grupo funcional, não tem lá um grupo oxigenado, não tem um grupo nitrogenado, não tem um grupo sulforado e não tem haleto, então a gente vai para quem? Insaturação, ok? Agora a gente vai lá para as insaturações. O que a gente tem que tomar cuidado? A gente pode ter insaturação dupla ou tripla. Se tiver as duas no mesmo composto, a gente sempre leva em consideração quem primeiro? A preferência da dupla, ok? Então presta bem atenção, dupla. Se não tem insaturação nesse composto, então a gente leva em consideração quem? As ramificações, ok? Sempre levando em consideração para cada atribuição aqui o mais próximo da extremidade possível, ou seja, no menor valor do carbono para cada um desses casos, ok? Ou seja, tanto para o grupo funcional ele tem que estar no menor carbono, a insaturação também no menor carbono e a ramificação no menor carbono possível. Ok? Então vamos lá, para esse nosso exemplo, a gente já bateu o olho já de cara na primeira parte da nossa encontrar a cadeia principal que tinha uma insaturação. E lembre-se, depois de grupo funcional vem o que? Insaturações, antes de ramificações. Então vamos levar em conta a nossa insaturação. Com isso, o que está em rosa não é o correto, ok? Ó. Não é o correto. Não é correto. Ok? Agora, o em azul, esse sim é o correto. Ok? Tá aqui, ó. Correto. Agora, o que a gente tem que levar em consideração? E deixar claro, deixar ali, ó, visível. É o que? Aonde está essa dupla ligação? Aonde que ela está? Carbono 2 ou 3? Sempre o menor número. Carbono 2. Ok? Agora, onde estão as nossas ramificações? Olha lá, ó. Carbono 4, carbono 5, carbono 6 e 6. Ok? Beleza? Quarta e última etapa aí, gente. Nomear o composto que a gente encontrou a cadeia principal. Verificamos quais eram esses radicais, enumerou essa cadeia principal, agora, obviamente, é só dar um nome para todo o composto, ok? Então, levando em consideração o que? Primeira coisa que a gente vai colocar são os radicais, em ordem alfabética, aquilo que a gente já fez antes, já colocou quem é o primeiro, já colocou quem é o segundo, já colocou quem é o terceiro. Depois vem quem? A quantidade de carbonos da cadeia principal, ok? Depois, o infixo, ou seja, o que está no meio, intermediário ali, é referente ao que? A insaturação. E, por último, o grupo funcional, ok? Então vamos lá. Qual é o primeiro? Quem é que a gente vai colocar aqui? Os radicais, em ordem alfabética, que a gente já enumerou. Começamos por quem? Pelo etil. Então, qual carbono que ele está ligado? Ao carbono 5. Então, você vai colocar assim, ó. Primeiro, o número do carbono onde que ele está conectado, da cadeia principal, 5. O que? Etil, ok?
Então 5, coloca sempre o hífen etil. Beleza? Próximo, quem é? Segundo é o isopropil. Qual carbono dele está ligado? Carbono 4. Então, 4 isopropil. Ok? Quem é o próximo? Próximo, então aqui ó, tem o metil e o outro metil. Então são dois, vai ficar o quê? Dimetil. No qual carbono que ele está? Carbono 6. Professor, mas são dois, então você vai fazer assim ó. Hífen 6. 6 dimetil. Dimetil. Ó, gordinho. Agora, continuando, já foi todos os radicais? Sim, foram todos eles. Agora a gente vai para a cadeia principal. Quantos carbonos tem na cadeia principal? São 7 no total. Então vai lá, ó. 7 vai ser o quê? Hept. Tá aí, então, referente aos 7 carbonos. Agora vem a insaturação. Então, hept. Em qual carbono que está essa dupla ligação? Carbono 2 ou carbono 3? Carbono 2, sempre o menor carbono. Então, 2 em. E qual é o grupo funcional? Hidrocarboneto. Então, colocamos o grupo funcional O. Está aí, então. O nome desse composto vai ficar o quê? 5-etil, 4-isopropil, 6,6-dimetil, hept2-eno. Esse é o nome para esse composto aqui. Ok, gente? Vamos para mais dois exemplos aí, então, pessoal. Temos esses dois compostos e como que seria a nomenclatura para cada um desses compostos. Então, vamos para o primeiro aqui, primeiro caso. O que a gente já olhou e percebeu? Temos uma insaturação aqui, ó. Certo? Que insaturação é essa? Uma tripla ligação, um alcino. Agora, o que a gente vai ter que fazer? Primeira regra lá é o que? Encontrar a cadeia principal. Lembrando, vamos levar em consideração quem? A nossa insaturação. Então tem que começar por aqui. Vamos começar por aqui porque aonde a gente tem que ter a cadeia principal é a insaturação. Isso tem que estar presente. Então, olhando nesse caso, temos o que? 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos se a gente seguir reto aqui, ok? 1, 2, 3, 4, 5. Também tem 5 aqui. Agora, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui também são 5 carbonos. Agora, qual que a gente vai pegar? Essa cadeia principal ou essa cadeia principal? Então, se eu tenho a mesma quantidade de carbonos, tanto aqui quanto aqui, só vai olhar agora o quê? Aonde tem maior o quê? Quantidade de ramificações. Aonde a gente tem maior quantidade de ramificações é a qual? Se eu for reto, tá? Se eu seguir linearmente, eu vou ter o quê? Apenas essa ramificação aqui. Enquanto isso, se eu descer aqui, ó, tanto para esse lado quanto esse, vai ser a mesma coisa, vai sobrar o quê? 2 radicais, um aqui, outro aqui. Então a maior quantidade de radical é nessa posição aqui, onde a gente coloca a cadeia principal desta forma aqui, ó. Presta bem atenção. Teremos esse caso. Ok? O que está fora? Quem é que está fora? Está fora? Circula. Está aqui, ó. Esses aqui são os nossos radicais. Encontramos a cadeia principal, foi a primeira etapa. A segunda etapa é quais são as nossas ramificações e já vamos colocar ela na ordem alfabética. Então, o nosso metil tem um carbono só, então metil. Temos 2 carbonos, então aqui a gente já tem o etil. Ok? Agora, quem é a ordem alfabética? Então, primeiro o etil. Então, primeiro. E o metil vai ser o segundo. Ok? Está aí, então. Já nomeamos, colocamos a ordem. Próxima etapa é o quê? Hein? Próxima etapa a gente tem a numeração da cadeia carbônica. Aonde que a gente vai numerar essa cadeia carbônica? Então, vamos lá, ó. Tem que colocar o que? Ordem, né? Qual é a ordem? Levando em consideração o que? Grupo funcional primeiro. Tem algum grupo funcional? Não tem. Então, segundo, é o que? Insaturação. Tem insaturação? Sim.
Aonde que ela está mais próxima da extremidade? Dessa extremidade ou dessa? Obviamente dessa. Então, a numeração correta ficaria como? 1, 2, 3, 4, 5. Está então os carbonos e já vamos identificando, ó, o 3 está aqui, ó, para o etil e o 4 aqui, ó, está para o metil. E lembrando que a insaturação vai levar em consideração qual desses carbonos aqui, 1 ou 2? 1, sempre o menor, ok? Então, e o nome como que se torna, então, que é a quarta e última etapa? Primeiro, começando com as ramificações em ordem. Então, o primeiro é esse aqui, está no carbono 3, etil. Depois, 4, metil. E agora, insaturação está aqui, a gente já sabe, mas quanto é a quantidade de carbono? 5. Então vai ser o quê? Pente. Insaturação agora, está no carbono 1. 1, in. E agora o nome do grupo funcional, O. Está então o nome 3-etil, 4-metil, pente 1-ino. Beleza? Próximo exemplo que a gente tem lá, ó. Primeiro passo, encontrar a cadeia principal, levando em consideração o quê? A maior quantidade de carbonos. Mas já batendo o olho, o que a gente percebeu? Tem duas insaturações aqui, duas ligações duplas, ok? Então é um alcadieno. Como é que a gente vai nomear um alcadieno? Exatamente o que a gente fez com os demais. Só que sempre lembrando o quê? Colocar o quê? A insaturação aqui no menor carbono possível, tá bom? Então olha lá, onde estão as insaturações? Uma está aqui, outra está aqui. Então a cadeia principal pode descer aqui? Não, porque daí eu vou cortar a outra insaturação. Também não posso vir aqui e cortar aqui, porque vai cortar a outra insaturação. Então, para abranger todas as insaturações, a cadeia principal vai ser o quê? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exatamente essa que está aqui. Então, está aqui, ó, a cadeia principal a gente já encontrou. Para esse caso, se tornou aí muito fácil. Ok? Tá aqui, ó. Certinho. Beleza? Encontramos a cadeia principal. Quem está fora da cadeia principal é quem? Ramificações. Está aqui, segundo passo, nomear essa ramificação e enumerar. Como só tem ela, pronto, vai ser o metil. E nem há necessidade de a gente enumerar, né? Porque já sabe que ela vai ser a primeira. Ok? Agora, numeração da cadeia principal. Vai começar por onde? Aonde que tem o menor número? Se a gente começar daqui, ó, 1, 2. Está no carbono 2. Se a gente começa daqui, ó, 1, 2, 3. Aqui está no carbono 3. Então, começamos nesse sentido, da esquerda para a direita, ok? Então, vai ficar lá a numeração 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 7 carbonos, ok? E como que fica o nome desse composto agora todo? Começando aqui, ó, pelas ramificações. Lembra qual é a ramificação que a gente tem? Teremos lá em sequência ela 3, está lá no carbono 3, aqui, ó, 3 metil. Agora, acabou as ramificações, vamos para o nome da cadeia principal. São quantos carbonos? 7, então, hept. Ok? Tem insaturações? Sim. São quantas? 2. Se são as duas, a gente já sabe que é o que? Di-en. Ok? Então agora a gente vai colocar lá, ó, presta bem atenção. Qual é o número que está a primeira insaturação? 2. E o segundo é o menor número. Está no 4 ou no 5? 4. Então vai ser 2, 4. Então, hífen 2. 4, o que? Terminando, di-en. E o final referente à função que a gente tem aqui, que é um hidrocarboneto O. Ok? Então vai ficar lá, 3-metil, hept 2, 4, dieno. Fechou?